Gente, em primeiro lugar, de novo, né? Feliz Dia das Mães para as mães presentes aqui. Agora temos algumas, e talvez mães que estejam ouvindo por tabela aí também, que seja um dia especial aí com a família dentro do possível. Muito bem, aula 2, gente. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Na semana passada a gente começou, eu não lembro, desculpem, assim, se alguém está aqui hoje que não estava na semana passada, mas de qualquer forma eu queria dar uma relembradinha no que a gente viu, porque a ideia da gente fazer um panorama da vida de Pedro é a gente manter em mente a visão do todo de qualquer forma, né? Então, estamos aí estudando a vida de Pedro. Comentei semana passada, a nossa ideia não é fazer um estudo exaustivo, tá? Em que a gente vai cobrir cada vírgula, cada pedacinho. Não tem como fazer isso em 4, 5 encontros. Ler todos os textos. A gente poderia ler, e o nosso alvo é ler algumas das cenas principais em que Pedro aparece, algumas histórias que foram mais marcantes na vida dele. Mas a gente vai só comentar as outras. As cenas no meio, a gente vai ter que resumir para ter uma noção como um todo da vida dele, né? Comentei semana passada também, é um lembrete para mim, da gente ter em mente, assim, apesar da gente estar estudando a vida de Pedro, o nosso alvo, na verdade, é olhar para a vida de Jesus através dos olhos de Pedro, né? Assim como nós cristãos, pelo menos quando a gente lê alguma biografia, alguma coisa assim, claro, a gente tira lições da vida da pessoa, coisas que ela, né, fez, não fez, aprendeu com isso, mas muito do nosso foco é exatamente entender o que Deus quer me ensinar através disso, e o que Deus quer, onde é que eu vejo Deus aí, onde é que eu vejo Ele falando. Então, ao estudar a vida de Pedro, essa é a nossa ideia. Então, o meu convite para vocês, para mim, é da gente ter isso em mente, assim, guardar isso aqui conforme a gente acompanha as histórias, de ter essa perspectiva de estar olhando para Jesus através dessa lente, através da lente de Pedro, como se a gente estivesse ali do lado dele nessa hora. Então, só para a gente relembrar, falamos sobre Pedro como sendo judeu e tudo que isso significa, né, em termos de crenças, inclusive de cultura, que ele era natural da Galileia, aquela região ao norte, em Israel. Né, coloquei aqui um mapinha do Mar da Galileia, que na verdade nem é mar, né, é um lago, também é conhecido como Lago de Genezaré, e muitas das histórias vão acontecer aqui ao redor. Eles também circulam por outros lugares, sem dúvida, mas muitas acontecem nas cidades aqui às margens do Mar da Galileia. Pedro era original de Betsaida, mas ele se mudou e fez a sua base, ele se fixou em Cafarnaum, aqui do lado. Vimos também que Pedro era casado, a gente não tem grande conhecimento sobre, ou quase nenhum conhecimento sobre a esposa dele, mas, né, a Bíblia fala sobre Jesus curando a sogra de Pedro, e tem uma menção da esposa dele participando de algumas das viagens dele mais para frente. E nós vimos conhecimento geral, em geral, né, que ele era pescador por profissão, provavelmente pescador por herança, né, muito comum na época de meu pai era pescador, então eu sou pescador, e assim você leva adiante o negócio da família, né? Era o que ele era até Jesus cruzar o caminho dele, pelo menos era isso. A gente passou, a primeira cena que a gente viu na semana passada foi do primeiro contato de Pedro com Jesus. André, irmão de Pedro, na verdade, foi quem primeiro conheceu Jesus. E aí, a primeira vez que Pedro aparece na história é porque André está levando ele para conhecer Jesus, né? Ele fala para ele, Pedro, nós encontramos o Messias. É ele chegou. E aí leva Pedro para conhecer Jesus. A gente não tem registro nessa cena de qual foi a reação de Pedro. André parecia convicto de que ele era o Messias, mas Pedro, a gente não sabe. Pedro estava... Pode ser que sim, pode ser que não sabemos. E a segunda cena que a gente viu na semana passada, e a gente gastou mais tempo, né, relembrando e olhando, é a cena em que Jesus chama Pedro, né, para largar tudo e para seguir ele. A cena da pesca milagrosa, né, Pedro passou a noite pescando, ele e
vários outros no barco dele, os sócios, Tiago e João, não pegaram nada. Jesus chega, depois da pregação, fala para jogarem a rede de novo, acontece aquele milagre incrível da pesca. E aí a gente tem a reação gastamos um tempo, né, comentando da reação de Pedro diante disso, diante do poder de Jesus, e muito para o judeu era muito associado à santidade, mais ainda com a ideia de que esse talvez fosse o Messias. A reação de Pedro, né, cair de joelhos e, meu Deus, te afasta de mim porque eu sou pecador. E a resposta de Jesus, né, já representando muito de quem ele é e de qual é a proposta dele, do ministério dele, de tanto estender graça quanto justiça, né? Nem desdizer, não, Pedro, tu não é pecador, capaz, mas também de não descartar Pedro, e pelo contrário, né? Ele chama Pedro para uma nova jornada, chama Pedro para largar tudo e virar pescador de homens. E Pedro, provavelmente, sem entender muito o que isso significava, aceitou, junto com André, Tiago e João, né? Os quatro largaram tudo e começaram a seguir Jesus. Em resumão, quem quiser depois assistir depois a gravação pode ficar à vontade, mas foi isso que a gente viu na semana passada. Hoje, gente, a gente vai ter mais uma cena dessas, uma das principais, mas eu confesso que quando eu estava estudando para isso, eu chamei de entre cenas, né, do teatro tem isso. Em geral, no teatro isso é um intervalo, mas para a gente, se a nossa cena é o que acontece de principal com Pedro, o entre cenas é todo o resto. E tem muita coisa acontece no meio, antes da próxima grande cena com Pedro. Então, eu tentei agrupar elas de certa forma, tentando pensar em quais eram algumas coisas que talvez saltaram para Pedro ao conviver com essas coisas, ao enxergar essas coisas. Esse entre cenas é aquilo. Por exemplo, claro que os grandes eventos super marcantes na sua vida, você vai ter aí um casamento, aí daqui a um tempo você, né, nasceu o primeiro filho. Mas entre o casamento e o nascer o primeiro filho, acontece um monte de coisa que forma quem você é. E forma, né, a forma como você vê o mundo, como você enxerga a vida, como enxerga Deus. E por isso que a gente vai tentar pincelar algumas dessas coisas. Mas tem uma observação que eu queria fazer, de qualquer forma, com relação à cronologia, gente. Na Bíblia, a Bíblia não se propõe a ser absurdamente cronológica, e os evangelhos também não. Então, a gente não tem como ter muita certeza da ordem de vários dos eventos, tá? Teve alguns, sim, alguns a gente tem bastante noção, ou pelo menos em que ordem aconteceram, ainda que a gente não tenha convicção, assim, de em que mês foi, em que ano foi, mas a gente sabe a ordem, mas vários deles não exatamente. Então, eu pesquisei algumas bíblias cronológicas, gente que gastou, né, muito mais tempo que eu tentando entender a ordem que as coisas devem ter acontecido, ou pressupondo, pelo menos. E eu achei bem interessante que, por exemplo, antes do chamado de Pedro, algumas na verdade, todas as fontes que eu olhei cronológicas colocam, antes disso, a cena do casamento em Caná, né, que Jesus transforma água em vinho, o primeiro milagre público dele, no casamento, né, está relatado em João 2. A purificação do templo, ou a primeira purificação do templo, dependendo da perspectiva, em que Jesus, né, chega no templo, vira a mesa, porque virou um escambo aquilo, e estão ganhando dinheiro em cima da adoração a Deus. A conversa com Nicodemos, essas fontes todas colocaram tudo isso antes de Pedro largar tudo para seguir Jesus. Ele possivelmente já conhecia, mas tudo isso antes. E a conversa com a mulher samaritana. Então, com certeza essas coisas foram antes de Jesus chamar Pedro, ou seja, Pedro não estava junto? Não, nunca é com certeza, mas é possível. É possível que ele não tivesse junto para essas cenas. Talvez ele tenha ouvido delas depois, ou talvez ele estivesse junto, mas só achei interessante isso, porque eu acho que a gente sempre tem uma perspectiva de que os discípulos estavam lá para tudo, em todas as cenas, desde que Jesus, sei lá, começou o ministério dele, e não necessariamente. Então, curiosamente, por exemplo, mesmo a cena que a gente comentou, já vou jogar aqui, da sogra de Pedro, né? A gente comentou, o Rogério comentou na última aula, foi
uma ótima contribuição, assim, de falar da perspectiva, porque em Lucas, a história do chamado de Pedro, né, da pescaria milagrosa e tal, está em Lucas 5. E a cura da sogra está em Lucas 4. Então, possivelmente, ou até... Vamos deixar no possivelmente. Foi antes essa cura da sogra de Pedro. Essas outras fontes que colocam em ordem cronológica jogam bem mais para frente essa cura. Eu não... Fico curiosa para saber de onde que eles tiram, o porquê que eles colocaram nessa ordem. Pode ter sido só pressuposição, pode ter outros fatores. Mas só para a gente, em resumo, gente, com relação a isso de cronologia, é para a gente não super se apegar nesse sentido, de, meu Deus, isso aqui é essencial, muda toda a minha leitura da vida de Pedro se tiver acontecido antes a cura da sogra do que depois do leproso. Não. Mas como a gente está querendo ter um panorama, não faz tanta diferença, é só a gente conseguir olhar para o todo. Pedro conviveu com essas coisas. Em que ordem foi, não sabemos, mas ele conviveu. Então, algumas dessas coisas nas entrecenas, coisas que Pedro viu Jesus começar a fazer ao seguir ele. Primeira coisa que aparece já é o poder sobre demônios. Eu não coloquei uma passagem específica aí porque aparece várias vezes. Várias vezes de Jesus expulsando demônios. É muito interessante. Eu não conheço muito da cultura, na verdade, da época com relação a exorcismo. Não sei, inclusive, se alguém já estudou sobre isso e teria algum comentário. Mas não devia ser novidade, no sentido, né, tipo, existe isso, não é que nunca viram de forma nenhuma, mas Jesus, ele não tinha ritual. Ele chegava, ele falava, o demônio saía correndo, ou às vezes ele nem falava nada, ele botava o pé, a presença dele, os demônios já saíam entrando em alvoroço, se manifestando, indo embora, implorando para ir para uma manada de porcos. Então, não é só que ele podia expulsar demônios, mas era algo assim, era evidente que ele tinha poder sobre o mundo espiritual. Evidente. Não tinha discussão, não tinha demônio debatendo, era a presença de Jesus e eles saíam correndo. Pedro viu muito também Jesus curando, né? Jesus com poder para cura. E eu acho interessante porque ao longo dos evangelhos eles relatam, é como se fosse um crescente. Porque a primeira cura que a gente acompanha na história de Pedro, pelo menos, né, que ele presencia, independente de se foi antes ou depois, é a sogra dele. E ela estava com febre. Então, Jesus aparece e repreende a febre, e a febre some. Mas depois disso, as próximas curas que aparecem mais é a cura do leproso e do paralítico. Então, e são condições, não é uma febre que pode passar. Então, eu imagino Pedro olhando para essas situações, assim, lepra não era reversível, não existe paralisia, sabe? Não tem como passar, não vai passar. Mas primeiro ele viu Jesus mandando uma febre embora só falando, depois ele vê, de repente, doenças que são não só irreversíveis, mas que deixam as pessoas, assim, totalmente à margem da sociedade, e ele, de novo, falando, ou né, de algumas outras, com cegos e com várias curas que a gente tem os relatos, de algumas maneiras bem curiosas, mas Jesus curando coisas que seriam irreversíveis. E é muito interessante, por exemplo, essa cena do leproso, porque a ordem que... no relato, Jesus, ele era muito diferente. Eu imagino os discípulos enlouquecidos com a forma como Jesus fazia. Porque nessa cena, por exemplo, do relato do leproso, a Bíblia fala que Jesus primeiro encostou no leproso e aí curou. Então, mesmo gestos assim, que são simples, são pontuais, eles já demonstram muito... Gente, você não encosta em leproso, você fica à distância do leproso. O leproso tem que... Inclusive, ele tem que gritar, sair avisando que ele é leproso e manter a distância para que todo mundo, né, ninguém chegue perto. Mas Jesus não só chega perto, como encosta antes de curar. Primeiro ele encosta, depois ele fala, não, beleza, né, tá curado. E eu só imagino Pedro observando tudo isso, né? Tipo, como assim? Jesus a proposta dele é muito diferente a forma como ele interage com as coisas é muito diferente. A gente vê depois também uma cena de Jesus curando o homem com uma mão atrofiada, mais para frente, isso é bem mais para frente na história, cronologicamente, pelo menos a gente entende que é.
E essas curas, claro, elas têm vários efeitos. Um dos principais é que começa a atrair multidões. Então, se quando Jesus chamou Pedro, já tinha uma pequena multidão ali ouvindo a história, conforme o tempo vai passando no ministério de Jesus, e Pedro está ali junto, a fama de Jesus vai crescendo. Então, ela vai se espalhando pela região. No começo, ele tinha que evitar algumas cidades, depois, não evitar, mas, assim, teria grandes multidões seguindo ele. E logo depois, regiões inteiras, assim. O pessoal ouvia que ele estava lá e vinha todo mundo. Outro efeito que isso tinha, é claro, é que começou a gerar desgosto nos líderes religiosos, né? Tanto os fariseus quanto os saduceus, como um todo, ele começou a criar um alvoroço, porque quem é esse cara? Ele não segue nenhum das nossas propostas aqui que já existem, como assim? Então, aos poucos, foi crescendo também, paralelamente à fama de Jesus, essa rejeição, de certa forma. E Pedro estava lá, Pedro estava observando tudo isso. Pedro também viu que Jesus teve prioridades bem inesperadas, prioridades bem... Ele reagia de maneiras... Não é só que eles não esperavam do Messias, e certamente eles não esperavam isso do Messias, mas eles não esperavam de nenhum líder religioso. Assim... Acho que Jesus gostava de quebrar paradigmas, eu acredito nisso. Então, por exemplo, a própria conversa com a mulher samaritana, a escolha de Jesus por passar por Samaria, quer Pedro tivesse lá, quer ele só tivesse ouvido depois, é algo chocante, porque os judeus não faziam isso, e Jesus não só faz, como ele se revela para ela como o Messias, ela espalha pela cidade que ele é o Messias. Então, um dos primeiros episódios de missões ali, e é com samaritanos, como assim? Em Marcos 2, Jesus chama um publicano, gente, publicano, é o cobrador de impostos, e isso é uma das coisas que essa série, estava falando com o Victor agora cedo sobre o The Chosen, essa série que eu recomendei, eles representam muito bem eu acho, como devia ser a relação dos judeus e dos romanos com o publicano. O publicano é basicamente um traidor da nação, porque ele cobra impostos dos judeus para dar para os romanos, que é o império opressor. Então, para os judeus, havia esse desprezo, devia haver realmente um desprezo enorme pelos publicanos, porque eles tinham uma vida mais confortável, claro, enfim, tem privilégios, né? Em geral, eram bastante ricos, mas era por pura traição, sabe? Traição à nação, traição ao modo de vida deles e serviço ao império opressor. E aí Jesus escolhe quem? O publicano, para fazer parte da equipe dele, né? Dos discípulos. Então, de novo, eu imagino Pedro reagindo a tudo isso, né? Bom, primeiro fala com uma samaritana, né? Se revela para uma samaritana. Aí chama um publicano. Bom, chamou o pescador, né? E Jesus tinha esse hábito de interagir com pessoas assim, né? Muito, muito, bom, o tempo todo. Ele, diferente dos fariseus e dos líderes da época, ele buscava interagir com os inesperados, os improváveis. Tem essa cena, inclusive, em Marcos 1, que eu só quis destacar por essa questão de prioridades. A gente via que Jesus ele tinha o seu próprio plano e ele seguia o seu próprio plano e não tinha tanto a ver com o que as pessoas pediam ou não. Sim, ele tinha muita compaixão das pessoas e ele reagia muito dessa forma. A gente tem cenas dele mudando decisões ou tomando decisões em função disso. Ao mesmo tempo, tem outras, como esse episódio em Marcos 1, em que Jesus tinha acabado de curar muita gente, e aí ele decide se retirar, assim, de madrugada, durante a noite, para orar sozinho no deserto, o que por si só a gente já poderia gastar um tempo mastigando, né? O próprio Deus encarnado gastando tempo orando, conversando com o Pai, né? Deus Filho conversando com o Pai, com o Espírito. Mas depois, eventualmente, Pedro é quem sai da casa onde eles estavam ficando, vai procurar Jesus e fala, né, mestre, é quase ele dizer, tem fila, tem gente te procurando, tem mais gente precisando ser curada. E Jesus fala que não, que ele vai para outro lugar, que ele tem um outro plano, que agora eles vão continuar a viagem. E isso, de novo, eu não imagino como Pedro devia estar processando tudo isso, porque
tá, mas a gente está aqui investindo, tem gente procurando, fama está crescendo. E aí Jesus mudando o plano, de vez em quando ele dava uma guinada, assim. Então, para mim é um exemplar disso, de que Jesus sabia muito bem quem ele era e qual era o plano dele, e Pedro devia estar tentando se situar e tentando acompanhar conforme isso acontecia. Lembrando, né, gente, que a princípio, o tempo todo, provavelmente Pedro e os discípulos estavam esperando ele se manifestar como a ideia que eles tinham do Messias. Né, o líder militar, o que ia libertar eles do domínio dos romanos, talvez ele se relacionar com as pessoas mais influentes do país, né? Quando é que vai ser? A gente vai fazer uma reunião aí com algum líder. E Jesus fazia o inesperado, prioridades inesperadas. A gente tem várias cenas, inclusive, nesse período também, de uma... Eu chamei como nova compreensão da lei, mas, na verdade, Jesus é questionado com relação a várias coisas da lei judaica, e ele apresenta um outro olhar. Então, a própria questão disso, das refeições que ele tem com publicanos, com pecadores, essa cena em Marcos 2, que é quando ele chama Levi como discípulo, que era publicano, isso era o dia a dia de Jesus. E isso, de novo, não era bem visto, não era nem como eles interpretavam a lei até aquele ponto. Você devia se afastar do pecado e do pecador. Jesus se afasta só do pecado e não do pecador. E o mesmo do pecado, quando é um combo, né? Em geral, nós somos pecadores. E ele vai lá, ele entra na casa, ele conversa, ele fala. Inclusive, essa é uma cena que já gera bastante alvoroço com os fariseus, porque eles ficam chocados. Como assim? Ele e os discípulos dele comem com os publicanos, com os pecadores. Como se eles não fossem, né? Jesus também é questionado com relação ao jejum, em uma vez que eles não jejuam, na verdade, ele e os discípulos em algum momento. E ele sempre dá respostas, assim, instruindo, mas inesperadas. Nessa cena do jejum, por exemplo, é aquela passagem muito bonita em que ele fala sobre o vinho novo, né? Ele está explicando para eles que você não pode colocar um vinho novo num odre velho, porque o vinho novo, ele vai fazer esticar, né, se expandir o odre, e se ele é velho, ele não tem mais o que expandir, porque ele já expandiu quando ele era novo, né? Se colocou o vinho novo no odre novo, ele expande, ele cede um pouco, tudo bem. Se você faz isso num odre velho, ele estoura, ele quebra. E, de certa forma, ele está dizendo para eles, gente, a minha mensagem é nova, mas vocês vão ter que trocar de odre, entendeu? Se vocês continuarem com essa perspectiva, com essa visão, essa mensagem nova não vai funcionar, ela vai quebrar vocês. Então, vocês precisam de uma renovação da perspectiva de vocês sobre tudo isso. Ele também é questionado sobre o sábado. Então, em resumo, né, gente, isso é um super voo aqui por cima dessas histórias todas, mas Jesus, ele traz de volta os princípios por trás da lei. Ele traz de volta, de certa forma, eu quero dizer a humanidade, mas talvez seja a divindade, por trás da lei, o porquê aquilo existe. E onde deve ceder e não é algo engessado, onde aquilo virou só tradição vazia, uma casca vazia. E aí ele questiona isso. E a Bíblia vai contando de várias pessoas que ouvem, inclusive fariseus, que acabam se convertendo, porque eles são confrontados com essas tradições que são só casca, e conseguem depois entender o que é realmente a essência, o que é que eu preciso adotar, que é isso que Deus me propõe, que é isso que Ele me chama a fazer, e o que não, o que eu posso abrir mão, o que é só casca. Mas, claro, a gente vê que a rejeição dele começa a crescer. Então, em vários desses episódios, né, tanto os de cura, especialmente cura no sábado, né, Jesus, ousado, começa a curar no sábado, e isso vai criando essa reação, inclusive naquela cena do homem com a mão atrofiada, quando ele é curado, é um sábado, e ele é curado, e os líderes presentes ali, tem tanto fariseus quanto saduceus, que culturalmente eram inimigos, talvez seja forte, mas assim, opositores, na forma como eles enxergavam as coisas. E eles ali já começam a se juntar e planejar, tipo, a gente vai ter que fazer alguma coisa sobre esse Jesus. Na verdade, a passagem fala planejar como é que eles poderiam matá-lo. Então, é bem gritante, bem forte.
E uma é aquilo de um inimigo em comum, né? Nada une mais as pessoas do que um inimigo em comum. E Jesus vai apresentando a proposta do reino, e é um reino invertido, é um reino de cabeça para baixo, assim. Muito esse trecho de Mateus 5-7 é o Sermão do Monte. E, por exemplo, Jesus fala deles terem uma justiça superior à dos fariseus, logo depois das bem-aventuranças. As bem-aventuranças já é algo invertido, a gente estudou recentemente como igreja, né? Várias das propostas que ele faz ali são inesperadas, nesse sentido, né? De felizes os que choram. Como assim, felizes os que choram? E para as pessoas ouvindo, né? E para Pedro ali ouvindo, eu imagino ele tentando processar tudo isso. E Jesus fala disso, da justiça superior à dos fariseus, o que deve ter feito a multidão dar nó na cabeça, gente, porque como assim? Teoricamente, os fariseus são as pessoas mais justas, que mais seguem, assim, a risca, que se não pode pisar fora da linha, eles não pisam, e a proposta do reino é uma justiça superior. E aí ele dá 6 exemplos, a gente não vai entrar em cada um, mas eu acho interessante, porque em cada um desses, ele fala sobre, vocês ouviram que isso, mas eu digo. Vocês ouviram isso, mas eu digo. E em tudo ele está propondo e demonstrando que a questão é o nosso coração, né? De não matarás, mas se você odeia o seu irmão. De não adulterarás, mas se você já cobiça alguém. Então, ele vai trazendo a coisa para fora da casca, para dentro, né? Aprofundando, além da casca e trazendo para o coração, né? Que era a proposta de Deus desde o começo. Mas que é fácil da gente perder, né? Fácil da gente olhar só o externo. E aí, claro, quando ele propõe uma justiça assim, a gente já pode concluir que não tem como. A gente não consegue viver dessa forma. E eu imagino quem estava ouvindo e Pedro junto, ouvindo isso e tentando entender, tá, mas não tem como viver dessa forma. Se a forma como os fariseus vivem já é quase impossível, viver além disso? Como assim? E aí, Jesus vai explicando aos poucos, né, apresentando que não, realmente, sem mim não tem como. Vocês precisam de um coração transformado. A gente também vê algumas cenas dele, interações com gentios, né? Os próprios samaritanos não seriam considerados gentios porque são samaritanos, eles têm uma herança judaica, mas já seria algo inesperado. Mas a gente também vê Jesus tratando, por exemplo, com o servo do centurião, em Lucas 7, que o centurião romano, um soldado romano, comandante romano, e pede socorro porque o servo dele está doente, e Jesus, ele não se opõe. Desde o começo a gente também vê, Jesus prioriza os judeus, e a gente tem isso muito claro em várias histórias ali, mas ele não fecha essa porta para os gentios de maneira nenhuma. A mensagem dele é para todo mundo, mas começa pelos judeus. E a gente também vê, imagino eu que para o grande choque de Pedro e de todos os discípulos, Jesus demonstrando poder sobre a morte, além de toda a cura, além de todo episódio de, tirou febre, ok, já é impressionante, né? Mandou a febre embora falando. Aí ele cura lepra, aí ele cura paralisia, cegueira, né, uma mão atrofiada. Mas aí é assim, a gota d'água, praticamente, nessas 2 cenas em que essas pessoas já tinham morrido. Né? O filho da viúva e a filha de Jairo são duas cenas. O filho da viúva, eles estavam saindo já da cidade em luto, né? E Jesus interrompe ali e cura o filho dela. E a filha de Jairo, aquela cena em que Jairo vem chamar eles, no meio do caminho, eles são interrompidos por uma mulher com hemorragia, estava com hemorragia há 12 anos. Ela só encosta na roupa dele, no manto dele, ela é curada. Então, quando ele chega na casa de Jairo, a filha dele já morreu. E essa é uma cena, por exemplo, em que quando Jesus vai subir para o quarto ali onde está a filha de Jairo, chama, né, só a família, e ele chama só Pedro, Tiago e João para subir. A gente tem algumas cenas assim, em que Jesus vai diminuindo esse círculo de discípulos mais próximos, mais íntimos. E Pedro está aí no meio. Ele tá sempre aí no meio. Nesse círculo mais íntimo, Pedro está junto. Então, mesmo essa cena, por exemplo, dele ressuscitando a filha de Jairo, vários dos outros discípulos não viram, mas Pedro viu. Pedro estava junto. E uma última observação, isso aqui tudo entre cenas, né?
mas é que Jesus tinha uma mensagem acessível, e isso também era muito diferente dos fariseus e dos líderes da época, porque ele falava, por exemplo, eu coloquei o Marcos 4 ali como um exemplo, mas Jesus falava muito por parábolas, por exemplo. Ele falava muito por, né, tá falando com o pescador, fala de peixe. Tá falando com o pastor, fala de ovelha. Ele falava de azeite, ele falava de moeda, ele falava numa linguagem que as pessoas entenderiam. Às vezes tinha sentidos que não, tinha sentidos que a multidão ficava confusa e, de certa forma, ele ficava, inclusive, mas quem tem que entender vai entender. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, tem quem vai entender e tem gente que não. Quase como se fosse uma mensagem, não vou dizer disfarçada, mas que não revelava tudo para todo mundo, mas algumas pessoas a quem Deus tocava, eu acredito, elas entendiam, elas ouviam. Mas mesmo com as parábolas, Marcos conta para a gente que Jesus contava as parábolas, às vezes eles não entendiam, os discípulos mesmo não entendiam, mas sempre em secreto depois Jesus explicava para eles. Tem várias parábolas que eu queria que a explicação tivesse registrada, algumas são fáceis, outras são bem confusas, mas a gente não tem o registro de todas, da explicação de todas, mas Pedro deve ter ouvido. Pedro deve ter ouvido a explicação de todas elas, quem sabe chegando em casa a gente pergunta no céu. Mas de qualquer forma a gente via isso, eu imagino Pedro de novo Pedro absorvendo, aquela fala que a Bíblia diz sobre Maria, de só ela guardava no coração. Eu imagino que muitas dessas coisas, de tudo isso, Pedro ia ouvindo, processando, guardando, talvez tentando aplicar no futuro, talvez aqui ainda não sei, mas era Jesus modelando a forma como ele deveria liderar, como eles deveriam viver, como deveriam enxergar Deus, a fé. E claro, a gente tem a cena de poder sobre a natureza, então transformando a água em vinho e a própria pesca milagrosa que a gente já mencionou. A gente tem a cena em Marcos 4 também de Jesus acalmando a tempestade, né? Aquela que os discípulos estão no barco e a gente vai morrer, né? Jesus está ali dormindo, como assim? E Jesus, né, levanta, fala e acalma a tempestade. E a cena da primeira multiplicação de pães. Tudo isso, gente, a princípio acontece, segundo as Bíblias cronológicas e a nossa ideia da cronologia, acontece antes da cena que a gente vai olhar hoje, que é Pedro andando sobre as águas. Né? Naturalmente, deve ter sido um dos ápices da experiência dele. Mas a ideia da gente olhar esse todo é ir entendendo a imagem que ia se formando dentro de Pedro. E mesmo andar sobre as águas, ele não foi do nada. Né? Ele não foi numa confiança cega, ele não foi num... Ele tinha visto Jesus viver e fazer várias coisas que foram formando o que ele precisou para viver aquele episódio de andar sobre as águas. Eu acho muito legal que em Mateus 9, chega no final de alguns desses relatos e quase resume para mim isso, né, de que nunca se viu nada igual em Israel. Isso nunca tinha acontecido, nada disso. Então, a cena que a gente vai gastar aqui o nosso tempo final, gente, hoje, a terceira cena que a gente vai olhar mais de perto, está em Mateus 14, se você quiser abrir lá. João também conta essa cena, Marcos também conta essa cena, mas João é super resumido no relato, e Marcos é engraçado, porque Marcos, teoricamente, é o relato a partir é um registro do relato de Pedro. Ele conta, mas também de maneira muito sucinta, e em Marcos ele não inclui o episódio de Pedro andando sobre as águas. Então, o relato que Pedro deu não incluía. Então, eu dei um passeio sobre as águas. Só Mateus que conta essa cena em detalhe. Logo antes dessa cena, para a gente ter uma ideia, Jesus fica sabendo da morte de João Batista. Ele ouve que ele foi assassinado, foi decapitado. E em seguida, no versículo 13, Mateus 14, 13, a gente tem que logo que Jesus ouviu a notícia, ele partiu de barco para um lugar isolado a fim de ficar só. Eu fico imaginando, eu não sei se é o ficar só, porque João Batista era primo dele, ele estava realmente passando por um momento de luto. Se era ficar só, talvez isso tivesse feito ele pensar sobre a própria morte dele, que ia acontecer não tanto tempo depois. Talvez fosse por outros motivos, mas eu acho interessante, assim, que logo que ele ouviu isso, ele quis ficar
quis ficar sozinho, quis gastar um tempo sozinho, gastar um tempo orando, que ele não pôde fazer, porque em seguida, quando ele chega, eles partem de barco, ele e os discípulos, e aí lá, quando eles chegassem, ele ia ficar sozinho. Quando eles chegam lá, na região de Betsaida, tem uma multidão esperando para ouvir, e o versículo 14 fala que Jesus viu a grande multidão e teve compaixão dela, e curou os enfermos, e aí ensina. Os outros evangelhos relatam mais, né, essa cena da primeira multiplicação de pães, que por si só também é uma prova incrível do poder dele. E a cena que a gente vai olhar hoje, ela é logo depois disso. Então, a partir do versículo 22, que a gente vai olhar. Eu vou ler, então, aqui do 22 ao 25, e a gente vai aos poucos. O versículo 22 fala que, logo em seguida, logo depois da multiplicação dos pães, desse ensino todo, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Conta como se não fosse nada demais, né? Mas então, Jesus decide tirar um tempo sozinho. Ele precisa orar, eu fico curiosa para saber o que ele conversava com Deus, o que ele estava pensando. Mas ele precisa de um tempo sozinho. E aí, ele manda os discípulos seguirem adiante. E assim, é uma ordem. Ele insiste que eles façam isso. Não é uma sugestão, não é que eles decidem fazer por conta própria. E isso é interessante para a nossa história. Ele manda eles atravessarem sozinhos. Né, e dá aí uma caminhada às 3 da manhã. É interessante porque fala que quando anoiteceu, ele estava ali sozinho. E quando ele chega até os discípulos, era 3 da manhã. Então, ele gastou ali um bom tempo, várias horas, orando, conversando, pensando, não sei. Um dia a gente pergunta. Mas foi bastante tempo que ele ficou sozinho, enquanto os discípulos iam adiante. Algo interessante para a gente pensar aqui é a distância. Onde é que eu sempre pensei nessa cena de eles atravessarem o mar, e a gente já vai ler esse trecho, mas o trecho que eles atravessaram era de Betsaida a Genezaré. Botei aqui no nosso mapinha. Ele não é um trecho muito grande. Ao todo, ele teria uns 6, 7 quilômetros, um pouco mais, talvez. Na minha cabeça era aquilo, né? Tá atravessando o mar inteiro. Não, é uma ponta ali. Mas vamos ler esse próximo trecho, desse 26 a 29, e aí a gente comenta um pouquinho mais. Casualmente, Jesus, então, foi até eles caminhando sobre a água. Versículo 26. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. De novo, eu acho incrível, às vezes, a forma como a Bíblia conta algumas histórias, como se fosse, enfim, mais um dia, né? Caminharam ali, foram de Genezaré para Cafarnaum e caminharam sobre as águas. Ok, tranquilo. Primeira observação é que era uma noite de mar agitado. Primeira observação é que era uma noite. Tá, eu não sei vocês, mas eu crescendo, eu acho que eu imaginava essa cena de dia. Não sei por quê, acho que eu não lia, mas eu lembro que eu identifiquei isso. Eu imaginava de dia e eu imaginava um mar calmo, porque acho que o meu foco era, nossa, andou sobre as águas. Por si só, isso já seria incrível, se fosse de dia com mar calmo. Mas não, era de noite. Ao mesmo tempo, não era uma tempestade, que aí eu passei do dia com mar calmo para uma visão de uma tempestade. Chuva, relâmpagos, a Bíblia não fala que era uma tempestade. Nenhum dos evangelhos fala de uma tempestade. Eles falam de vento, de muito vento e de muita onda, não fala de chuva. Então, não era o caso, por exemplo, daquela outra cena de Marcos 4, de uma tempestade em que eles estão, assim, apavorados e eles acham que vão se afogar. Eles estavam penando. Eles estavam, acho que o relato de João, se eu não me engano, fala que eles estavam remando, tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros e estavam ali no cansaço, tentando alcançar, chegar em algum lugar. O vento estava contra, mas não fala que eles estavam morrendo. Não fala que eles estavam...
Desculpa, gente, meu vídeo aqui deu uma... Pronto. Não fala que era uma tempestade, mas era um mar agitado. E de todas as noites que Jesus podia ter escolhido para isso, ele escolheu essa, né? E por si só, isso também é algo que me chama a atenção nessa história. Por que Jesus fez isso? Ele não precisava ter feito. Ele podia ter se teletransportado para Genezaré. E eu estou brincando peronomútil, né? Porque realmente ele podia. Ele podia ter aparecido do nada no barco. Talvez isso ia causar um ataque do coração em todo mundo. Mas ele decide fazer uma caminhada sobre as águas às 3 da manhã, no meio de um mar agitado. A minha teoria, tá? De novo, não dá para construir a teologia em cima de teorias, mas eu acho que Jesus fez isso muito por causa de Pedro. Tá? Eu acho que os outros discípulos também tiveram a oportunidade de ver o poder de Jesus sobre as águas, de ver alguém caminhando junto com ele, vivendo isso junto com ele. Mas eu tenho a impressão que foi muito por causa de Pedro. Que foi uma oportunidade que Jesus queria dar para Pedro de viver isso com ele. Porque Jesus sabia que eles teriam essa conversa e que Pedro ia pedir para ir e iria. Mas já voltaremos a isso. A primeira reação deles, é claro, quando vem alguém caminhando no meio das ondas, mar agitado, às 3 da manhã, é que é um fantasma. E eu já julguei eles por isso, mas eu volto atrás, porque eu não sei o que eu ia esperar. Eles nunca tinham visto isso antes, não tinha precedente de Jesus andando sobre as águas, em nenhum momento. Então, como eles não sabiam que Jesus podia andar sobre as águas, claro, talvez pudessem ter deduzido, mas é inesperado, para dizer o mínimo. Então, é um fantasma, é a conclusão lógica, não sei, eles ficaram apavorados. Mas Jesus, né, vai com, não, fique tranquilo, sou eu, coragem, sou eu. E eu acho incrível a proposta que Pedro faz, né? Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Eu nunca teria pedido isso. Não sei vocês. Talvez eu dissesse, se é o Senhor, então acena. Se é o Senhor, qual é o nome da tua mãe? Se a ideia é comprovar que é Jesus, então eu pediria alguma coisa que não me coloque em risco, né? Se é o Senhor, então... Sabe os testes que até a gente faz de vez em quando? Se é o Senhor que está falando isso para mim, então me dá um sinal, né? Que seja sei lá, vai passar aqui uma pessoa vestida de verde. Não sei. Mas Pedro, ele se coloca na linha, sabe? Ele coloca, se é realmente o Senhor, ordena que eu vá. Ordena que eu vá caminhando até o Senhor. Eu fico pensando, mas o que isso prova? Mas, ok, ele pediu, e é uma coragem, é uma ousadia. Porque, claro, Jesus diz, vem. E para mim é muito marcante isso, de que é como se... Eu vi num livro, tem livros inteiros escritos sobre essa passagem, né? Eu vi num livro esse trecho de que o autor fala de como Pedro, na verdade, ele não estava caminhando sobre a água em si, ele estava. Mas era como... Ele estava caminhando sobre a ordem que Jesus deu. Ele estava caminhando sobre o venha. Né? Tipo, vem. Então vem. E ele foi. Então, não consigo imaginar. A gente sabe que Pedro era impulsivo. Ele tinha esses ápices, esses picos de coragem. O que faria alguém sair de um barco de noite, no meio de onda, sobe e desce? Eu não sei. Mas eu acho incrível que, porque Jesus disse venha, ele foi. Ele saiu do barco. Poderia ter passado 50 coisas na cabeça dele, gente. A primeira que passaria na minha seria o medo de afundar por afundar, seria o medo de afundar porque todo mundo ia me ver afundando, todos os outros discípulos ali no barco. Eu ouso dizer que eu não teria nem pedido para ele me mandar, quanto mais obedecido se ele mandasse. Porque vai que eu peço e ele realmente manda, né? Daí a gente tem que fazer. Mas Pedro tinha essa... A impressão que eu tenho é que Pedro, ele queria viver grandes coisas com Jesus. Sabe, ele queria ver Jesus fazendo grandes coisas, ele queria viver essas coisas junto com ele. E então ele faz pedidos ousados. Ele faz, por exemplo, esse, sabe? Eu falei, ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas o pedido dele é na ousadia. Eu acho que isso, para mim, já fica tanto de lição, sabe? Quem sabe eu deixo de viver
muitas coisas com Jesus porque eu não peço, sabe? Eu não peço, não estou falando para a gente sair de maneira imprudente, né? Mas se é o Senhor que está falando, poxa, eu posso pedir, eu posso falar, eu posso fazer orações ousadas. E quem sabe ele desvenha. E aí, claro, já veio para a parte 2 de eu ter a coragem de dar esse passo, né? Mas a gente também pode ter essa certeza, que, assim como o Pedro, de que se ele falou venha, ou se ele falou faça, ou se ele falou vá, a palavra dele é sólida, mesmo num contexto que pareça não ser, mesmo no meio de ondas e de água, ela é sólida. Ela é tão sólida quanto um chão no meio de um contexto aí desabando ou instável, eu posso caminhar. Se ele disser venha, eu posso caminhar. Então, é uma lição de confiança mesmo, uma confiança que Pedro foi construindo aos poucos, mas de confiança extrema. Confiança extrema. Claro, a gente conhece o finalzinho da história ali, vamos ler mais 2 versículos, 30 e 31, de que quando Pedro reparou no vento forte e nas ondas, ele ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! E no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o Senhor o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Claro, Pedro perde o foco. E acho que todos nós podemos nos identificar aí em alguns sentidos. Às vezes a gente está vivendo algo incrível com Jesus. A gente está conseguindo focar no meio de uma situação difícil e inesperada e impossível em alguns sentidos, mas a gente está vivendo algo especial e a gente se perde ali no meio. A gente perde o foco, a gente olha ao redor. Né? Não é como se Pedro não soubesse que tinha vento forte e ondas quando ele saiu do barco. Ele já sabia, mas não era o principal. Ele estava focado em quem ele estava olhando. E, eventualmente, ele se distrai. Ele olha para o lado, ele vê que o que era perigo, ele começa a achar que é um perigo maior. De repente, Jesus não vai me segurar. De repente, essa palavra não basta. De repente, vai dar errado. Eu tinha entendido que sim, mas quem sabe eu entendi errado. Bom, eu tenho várias histórias assim na minha vida, eu imagino que vocês também. Ainda assim, eu acho muito marcante que ele começa a afundar. Algumas pinturas e alguns registros parece que Pedro tá lá, tipo, só com a mãozinha de fora, né? Tá só ali a mãozinha, já afundou quase o corpo inteiro. Mas a passagem fala que ele começou a afundar e pediu socorro. E no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Então, as lições... Eu só imagino Pedro voltando pro barco depois e processando isso, entendeu? De tipo... Eu vivi algo incrível com Jesus. Eu perdi o foco, eu comecei a afundar. Mas no instante em que eu pedi socorro, ele estava ali. Isso são lições para a vida. Isso são lições que ele certamente ia levar o restante da jornada dele. Vários desses princípios, né, de não perder o foco, mas de que sim, toda vez que eu perder, e toda vez... a gente tem uma música que a gente canta na Conde, que é muito bonita, que fala isso, né? Que se eu me perder, a tua graça me encontra e me leva de volta. É isso, e é no instante que eu pedi. Não, mesmo Jesus depois dizendo como a sua fé é pequena, ele não diz a sua fé é pequena antes de salvar. Primeiro ele salva. Depois ele conversa sobre crescer a fé. Primeiro ele segura, e aí ele vai conversar. Então, Jesus não está ali de sacanagem, ele não está ali dizendo agora vai aprender, ninguém mandou desviar o olhar, e aí dá aquela seguradinha embaixo da água para depois puxar. Ele não faz isso. Ele não é quem ele é, e não é quem ele é com a gente também. Então, no mesmo instante, ele resgata Pedro, traz de volta para si, de certa forma, e ele tem essa conversa, né, de como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Eu já ouvi essa frase na minha cabeça, mesmo nessa conversa aqui, com muitos tons diferentes, tons mais bravos, tipo, como é pequena a sua fé? Nos últimos anos, eu tenho interpretado ela um pouco mais carinhosa, talvez, de tipo, quase um convite, assim, tipo, como é pequena a sua fé, Pedro? Por que você duvidou? Você podia ter caminhado mais longe. Você poderia, é um convite a uma fé maior. De qualquer forma, eu acho interessante, porque ele tem essa conversa, mesmo que super rápida, com Pedro ali, ela é antes de chegar no barco. Eu não acho que Jesus estava gritando isso para todo mundo ouvir. Então, só isso também já seria uma reflexão para a gente, né? De como é carinhoso a forma como Deus, às vezes, corrige a gente ou
confronta ou encoraja dessa forma, mas é algo íntimo, é algo particular. Como deve ser, né? Confrontação e correção não é público, não é para fazer ali com todos os outros 11 ouvindo. Era ali, enquanto estavam só os dois em cima da água ainda. E ele dá esse desafio, né? De Pedro, a fé é pequena, cara, por que você duvidou? Vamos crescer isso aí. E no nosso trecho final, né, eles entram no barco, versículo 32, quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é filho de Deus. Claro que Jesus pisa no barco e o vento para, o mar se acalma. E eu imagino que isso fosse até necessário para os discípulos conseguirem processar o que eles tinham acabado de viver. De tipo, agora não vai dar para remar, a gente precisa engolir isso aqui que a gente acabou de presenciar. E a reação deles é, claro, essa, né, de que de fato o Senhor é o Filho de Deus, chocados, pasmos. Eu imagino, tá, na minha leitura da cena, que talvez Pedro não tivesse nessa frase do, nossa, o Senhor é o Filho de Deus. Pedro devia estar processando. Cara, ele devia estar assim, quieto, sentado no barco, engolindo o que acabou de acontecer e a experiência que ele acabou de viver com Jesus. Enquanto os outros estão ali só chocados, foi ele que caminhou sobre as águas, né? Os outros 11 não. Mas processando o que ele viveu, o que ele afundou, o resgate dele, o convite a uma fé mais profunda. E mal a gente pode só imaginar os impactos que isso teve, né, gente, no restante da jornada dele. Nosso tempo fugiu aqui, mas tô de olho no relógio. Mas a gente vai parar a nossa leitura aqui hoje, no nosso panorama. Essa cena dele andando sobre as águas. A história continua. Eu sei que foi bastante coisa em termos de cenas, e se alguém quiser aí as passagens, eu posso enviar esse PowerPoint. Mas a gente vai estar construindo aos poucos a visão de quem Pedro é e como é que ele se tornou quem ele se tornou no final, né? Então, não sei se a gente tem... Acho que não temos... Não vou propor um minutinho para alguns comentários, eu gostaria de ouvir, gente. Mas acho que não... Melhor não, né, Johnny? Já estamos começando ali o culto. Eu só vou rapidamente, assim, Por favor. eu fico impactado com tantos detalhes, assim, de Pedro, né? E se a gente tivesse terminado só nas entrecenas, né, teria sido o máximo já, né? Mas eu noto como Pedro é o retrato de cada um de nós, né? É muito significativo a forma como ele age, a forma como ele reage. Ele lembra muito das nossas próprias atitudes, né? Com Totalmente. relação a Jesus. Mas isso talvez seja o mais impactante, assim, né? De como ele é o retrato de cada um de nós na vida cristã. Duvidando, vacilando, às vezes se achando seguro de si, né? Com uma fé tão pequena, né? Mas Muito é isso, bom. valeu. Uma fé Muito bom. pequena que andou sobre as águas. Exato, é o Pedro dos contrastes aqui, né? É a gente. É a gente.